Olá, sextusanos! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, falaremos sobre o gênero textual relatório, que se encontra no livro 3, nas páginas 76 até a página 80. Então, pegue-o e acompanhe comigo. Então, o gênero relatório, ele é um tipo de texto, como o próprio nome diz, ele relata, ele fala sobre algo. Ele pode ser escrito ou pode ser falado, oral no caso. Ele apresenta um conjunto de informações sobre um determinado tema, tá? Então, é textos expositivos, ele pode ser narrativo ou pode ser, ele tem que ser descritivo. No entanto, alguns relatórios podem ser críticos, com presença de argumentos, enfim. Nesse caso, por exemplo, o relatório, vocês vão fazer um passeio para o espaço ciência. E aí o professor de ciências pede para vocês fazerem um relatório sobre o passeio. Como é que vocês fariam esse texto? Vocês diriam o que aconteceu, o que vocês viram durante o passeio, o que mais chamou a atenção, o que vocês conseguiram aprender de uma maneira bem detalhada. Por isso, ele é um texto descritivo, tá? Ele tem como objetivo registrar, narrar e descrever, de uma forma bem resumida, uma atividade e expor a importância dela. Então, agora vocês vão analisar partes de um relatório produzido por um membro, a fim de compreender elementos da estrutura, tá? Então, vamos lá. O título, então, Contação de Histórias em Ibaté, São Paulo. O título de um relatório, ele faz referência à atividade que ele está sendo relatado. Em alguns casos, antes do título, há um cabeçalho, indicando a instituição, data, por exemplo. Vou fazer sobre, lá do Colégio Acalanto, sobre o passeio para o Espaço Ciência. Então, coloca lá no cabeçalho, Colégio Acalanto, Olinda, 2020, dia 29 de outubro, enfim. Aí depois começa o título, meu passeio, minha visita ao Espaço Ciência. Pronto, aí pode ser o título. Então, nesse caso aí temos a introdução, vai trazer informações essenciais, o que é a atividade, que foi realizada, quem são os envolvidos, quem solicitou a escrita desse relatório, que componente curricular ou pesquisa ele pertence. Então, existem vários tipos de relatórios. Tem o relatório de uma empresa, por exemplo, ele vai ser um pouco diferente de um relatório da faculdade. Por exemplo, as pessoas os alunos que estão tentando desenvolver a vacina para o Covid, eles têm que fazer um relatório diário de como foi, o que eles conseguiram observar, quais materiais foram utilizados, tá? O relatório vai detalhar tudo isso. Então, vejam só esse. Resgatando a prática de contação de história, o programa Educação Tutorial em Biblioteconomia e Ciência da Informação, PET-BCI, realizou a contação do livro A Infância da Bruxonilda, de Henrique Larreula, na Biblioteca Pública de Ibaté. A atividade aconteceu, tá vendo? Tá datando. Então, foi no dia 31 de outubro de 2019 e foi direcionada aos envolvidos, aos alunos do Ensino Fundamental 1 das escolas Brasiliana e Antônio Deval, da cidade de Ibaté, no estado de São Paulo. Então, é comum, no relatório pode ter fotos, dos registros do que aconteceu durante o evento, pode ter figuras, tabelas, quadros, tá? Para registrar parte da experiência, ok? Então, aí temos o desenvolvimento, vai contar as informações que foram mais relevantes desse processo, tá? Perceba que esse relatório apresenta passo a passo, na ordem de vários acontecimentos,
que se passaram durante essa atividade, tá? De leitura. Para isso, vários verbos no pretérito, tá? Que já aconteceu o evento. Então, ó, lembrando que se você coloca gráficos, imagens, tem que ter a fonte, ó, tá vendo? Numa tarde muito animada, os membros do grupo PET, Brenda Santos, Fernanda Padovan e José Everson, puderam, ó, verbos no passado, conhecer o espaço da biblioteca, seu acervo, equipe, exposição sobre Halloween e, principalmente, interagir com diversas turmas que foram assistir à contação. Durante os 2 momentos de contação, foram reunidas cerca de 140 crianças de 2 escolas públicas. A Biblioteca Letícia, juntamente com sua equipe, recebeu os grupos de seus professores, apresentando o espaço, e após isso, foi feita a apresentação sobre a infância da Bruxonilda. Por fim, o público conheceu o acervo de literatura infanto-juvenil. Encerrando a contação de forma mais doce, foram entregues pirulitos e balas para as crianças, professores e funcionários da biblioteca em comemoração ao Dia das Bruxas e a famosa frase: gostosuras ou travessuras? Ainda, o momento possibilitou incentivar o público a frequentar a biblioteca, utilizar os serviços e emprestar materiais. Então aí temos a conclusão. É um resumo do que foi relatado. Nesse caso, eles podem contar como foi a experiência, de acordo com a pessoa que produziu, se foi boa, ruim, tá? E no final tem a fonte, né? Quem foi que produziu. Então, nesse caso, quem fez foi José Everson Ferraz, tá? Data de publicação, tudo. Então, a conclusão. Nessa vivência foram trabalhados aspectos como estudar a história, ser criativo, saber improvisar e incentivar a leitura. Contar histórias é uma ação muito importante que contribui para a formação leitora das crianças. Portanto, é um trabalho contínuo. Então, tem algumas questões envolvendo esse trecho. Qual é a intenção de quem escreveu esse relatório? Qual é a intenção dele? O que ele está querendo causar ao leitor? Por que ele escreveu isso? Segundo, diferentemente do primeiro relatório lido, que descreveu as características dos espaços da Pinacoteca, isso é logo no começo da unidade, esse contou a atividade de forma diferente. Como foi feita? Terceiro, sem a foto. Como você teria imaginado o espaço da atividade de contação de histórias? Então, é pessoal, tá? Podem estar respondendo no caderno. E o quarto, na conclusão, o autor fez suas considerações finais sobre a importância do trabalho que realizou na contação de histórias. Porque a opinião do autor do relatório geralmente aparece somente no final, depois de todo o relato, tá? Porque geralmente nos relatos vem finalizando a experiência que causou, tá? Ele vai fazer a retomada de tudo que ele presenciou e a experiência, se vale a pena, se foi positiva, enfim. Então, práticas de estudo, tá? Tomadas de notas. Quando lemos um livro ou participamos de uma aula, lembramos-nos muitas vezes apenas de informações centrais, as que mais chamaram nossa atenção. No entanto, em algumas situações, como a escrita de um relatório, é necessário recordarmos de detalhes. Isso que é muito interessante em passeios, enfim. Tudo que o professor fala, ó, vou pedir um relatório sobre tal filme. Enquanto vocês assistirem, né, presenciarem todo o processo, tomar nota, fazer várias anotações, né? Para fazer isso, você deve anotar de forma como se sentir mais confortável, um bloquinho de notas, um caderninho, enfim. Tem gente que digita todos os detalhes e as informações que julgar mais importantes. Uma dica é fazer tópicos, né, linhas, colocar as anotações uma embaixo da outra, tá? É como se fosse fazer um rascunho.
tá? Não precisando seguir a estrutura de um rascunho, mas, né, cada um faz do seu jeito, cada um faz da maneira que consegue ali. Então, vocês, né, a proposta agora de produção, essa proposta de produção do relatório vai ficar para o dia 19, tá? Então, vocês vão fazer uma visita virtual, tem o link, o QR Code aqui, ó, do Museu do Universo, localizado no Rio de Janeiro. A visita virtual, gente, vocês vão fazer de casa, através desse site aqui, ó, desse QR Code, ou vocês podem estar pesquisando no Google, enfim, da maneira que vocês conseguirem encontrar. E aí, na visita virtual, vocês vão adentrar tudo virtualmente ali no museu e ver praticamente a mesma experiência que vocês viveriam presencialmente, ok? Então, como vocês vão tomar notas? Vocês vão, no momento que vocês fizerem a visita virtual lá da casa de vocês, deixem um caderninho, um bloquinho, alguma coisa, e com a caneta ou lápis vocês vão fazendo as anotações devidas, tá? Ao longo da visita, o que vocês viram, o que acharam mais relevante, quando foi. Então, por exemplo, eu fiz na segunda-feira, né, no dia 2 de novembro. Então, ao dia 2 de novembro, eu fiz a visita ao museu virtual, foi muito interessante. Primeiro, eu adentrei em tal lugar, depois eu vi tal escultura, enfim, ok? E aí, depois de tomar nota de como foi a visita, vocês vão produzir o relatório, tá? Então, selecionar as informações, vão reler as notas que vocês tomaram durante a visita e vão marcar as que vocês acham que são mais relevantes para estarem no relatório. Selecionar os dados que vão compor, vocês podem estar pegando imagens da internet, lá do museu mesmo, copiando e colando para inserir, tá? O que você fez lá, o que vocês viram, tá? As características do lugar, como foi, podem estar, né, depois, ao final da conclusão, colocando a experiência, porque é algo novo, algo diferente. Vocês visitaram o museu sem sair de casa. E como é que foi essa experiência? Foi legal? Vocês indicariam para alguém, tá? Né, vale a pena, valeu a pena, vocês conseguiram aprender algo com essa visitação, tá? Insira no relatório a quantidade suficiente de imagens para estar ilustrando, tá? E lembrando, né? O relatório, ele segue todo esse critério, a introdução, vocês vão colocar as informações essenciais, tá? Ou seja, apresentar quando foi, quem são os envolvidos, no caso, se estiver em casa, tiver um irmão perto, o pai e a mãe quiser ver também, podem estar aí, né, presenciando essa visitação com vocês. No desenvolvimento, apresentar as características do lugar, o que aconteceu ao longo dessa visita, as impressões que vocês tiveram. E na conclusão, reflita o motivo do passeio, por que ele foi importante. Você recomendaria para alguém esse passeio, tá? E depois vou fazer uma revisão, né? Ver se o texto tá legal, tá coerente, coeso, né? Os erros de gramática, enfim. Vão estar me mostrando ao decorrer, né? Entre essa semana, quem estiver finalizando amanhã, semana que vem, o rascunho, para eu poder estar, né, vendo ali o que pode ser alterado, enfim, para fazer as alterações devidas. Então, a gente vai ter um momento da leitura. A gente pode estar fazendo essa leitura no próximo encontro que tivermos na aula ao vivo, tá? No Google Meet. Então, é isso. Uma sugestão de leitura, ok, pessoal? Essa parte... vocês podem fazer uma pesquisa, tá montando um gráfico, uma tabela, vocês já devem ter visto gráficos ou tabelas com a professora Karine. E aí vocês vão fazer uma pesquisa, né? Se alguém já fez alguma visita ao museu virtual, com frequência, né? Vocês já visitaram museus,
podem estar fazendo pesquisas entre vocês, né? Eu sei que vocês, né, alguns aí devem se comunicar com os colegas, enfim. Ou podem estar fazendo uma pesquisa geral na internet mesmo, com que frequência as pessoas visitam museus, tá? E tá montando um gráfico em cima disso, ok? Então é isso, pessoal. Dúvidas no meu Instagram, professor Iana. A palavra-chave é relatório. Beijo dos meus amores e até a próxima aula.